peço ao Espírito Santo para trabalhar em nossos corações, que todos os louvores, que todas as palavras, Senhor, ministradas, que cada oração até o momento final do culto seja liderado e guiado pelo Teu Santo Espírito, que todo demônio que se levanta contra este culto seja repreendido agora no poder do nome de Jesus. E ó Senhor, ensina-nos mais uma vez a entoarmos louvores a Ti, louvores, ó Pai, que Te agradem. Eu quero Te pedir que muito mais do que louvores, ó Pai, com os nossos lábios, queremos Te adorar em espírito e em verdade. Então receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e derrama sobre nós a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Aplauda bem forte o nome do Senhor, igreja. Vamos louvar ao Senhor. Hoje você tem o privilégio de conhecer, de ter ouvido falar de um Deus que te ama, que entregou a sua vida, a vida dele por você. Você tem esse privilégio porque alguém lá atrás se sacrificou, entregou a sua vida para que o nome de Jesus fosse proclamado, para que pessoas de continentes diferentes pudessem conhecer e desfrutar desse amor de Cristo que entregou o seu único Filho por nós. Esse amor de Cristo que não nos rejeita, apesar de todas as nossas falhas. E como nós somos falhos, irmãos, mas o Senhor não nos rejeita, o Senhor não nos despreza. Ele continua nos amando, Ele continua de braços abertos. E esse amor é tão grande que Ele nos chama como nós estamos, mas Ele não nos deixa como estamos. Ele transforma a nossa vida, Ele nos tira das trevas para a sua graça, sua maravilhosa graça e luz. Ele é o amor que transforma, o amor que cura, o amor que liberta, o amor que pega aquele que ninguém dá nada e transforma em alguém precioso, num servo e serva de Deus. Esse amor, é esse amor, é esse amor que nós recebemos. Obrigado, Senhor. Não merecemos o Teu amor, Jesus. Se você não se sente amado, se você acha que alguém não se importa com você, saiba que existe um Deus que entregou a vida dele por você. Ele te ama, Ele te ama, Ele te chama filho. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ir muito além de um culto. Eu quero participar do seu dia a dia. Desfrute desse amor. Oh, Jesus, obrigado. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele
Senhor, só Tu és santo, Pai. Só Tu és digno, puro, Senhor. Permita-nos entrar em Tua presença, Senhor. Permita-nos parar, Jesus. Tudo está preparado
Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Gostaria de convidar as crianças a estarem aqui à frente. Nós vamos estar orando, abençoando e liberando elas, e que elas sejam ministradas pelo Senhor. Os bebezinhos de colo, cadê? Pode vir também, todo mundo. Tem criança aí, pode vir, né? Glória a Deus, os que estão no ventre também. Isso aí. No forrinho, mas já está sendo abençoado. Glória a Deus. Queria convidar a igreja para se colocar de pé mais uma vez, queridos. Por gentileza, você pode estender as suas mãos para cá? Nós vamos abençoá-los. Vamos orar comigo? Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, Senhor, por essas crianças, por cada um desses pequeninos que pertencem ao Senhor. Eu quero declarar, Pai, a cobertura do Teu sangue, que a mente e o coração de cada criança, Senhor, seja cativo a Ti neste momento. Senhor, que toda distração, que todo dardo inflamado do maligno, que toda ação do inferno para tentar impedir e roubar a semente da Tua palavra, Senhor, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus. E nós queremos declarar corações abertos para que o Senhor possa mover, possa falar, possa agir em cada criança ali, Pai. Usa, Senhor, as professoras, Senhor, naquela sala, com unção, com graça, que a Tua presença, que o Teu poder invada, Senhor, aquele quarto, aquela sala, e que haja, Senhor, o sobrenatural acontecendo através da vida dessas crianças. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assente aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Já queria desde já parabenizar as mulheres dessa igreja. Hoje é o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Tem uma mulher do seu lado aí? Tem? Então dá um abraço. Faz um elogio para ela. Diga: você está linda, não, você é linda. Você é sábia. Pela fé, irmão, vai falando aí. Você é corajosa. Você é virtuosa. Você é prudente. Você é econômica. Aleluia. Glória a Deus. Boa administradora do lar. Vai trazer ministério aí, varão. Aproveita. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome. Deus está falando nesse lugar, meu Jesus. Queridos, brincadeiras à parte, vamos para a palavra do Senhor. A mulher, ela é um presente de Deus ao homem, né? A Bíblia diz que Deus olha a criação e viu que tudo era bom. E quando Ele cria a mulher, Ele olha e diz que tudo era muito bom. Então, glória a Deus pela sua vida. Vamos aplaudir a vida dessas mulheres, gente? Glória seja dada ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmos, de número 2. O texto que nos foi proposto, né, para essa noite, mais um culto de missões. Deus, Ele quer despertar o nosso coração para esse propósito, para essa missão que está no coração de Deus, que é ganhar almas, alcançar vidas, alcançar nações, estabelecer o governo de Deus sobre a terra. E você faz parte dessa missão, amém? Deus pode contar contigo? Glória a Deus. Salmo de número 2, nós vamos ler o salmo inteiro, para nós podermos compreender a mensagem que ele vem nos ensinar. E diz assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo, Deus falando, eu mesmo estabeleci
o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, aqui já é Jesus dizendo: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Vamos repetir? Eu vou falar e você vai repetir. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Amém. Até aqui. Esse salmo, ele talvez na sua Bíblia não venha escrito como nos demais salmos o título do autor. Se você for observar na sua Bíblia, você vai ver que a Bíblia, nesse texto, ele não traz em seu título o autor desse salmo. Mas a Bíblia, lá em Atos, no capítulo 4, versículo 25 e 26, se você quiser anotar, você pode ler depois. Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, ele diz que esse salmo, ele foi escrito por um rei chamado Davi. E esse salmo, ele pertencia ao grupo dos salmos reais. O que eram os salmos reais? Eram salmos que eram citados e cantados no momento da coroação de um rei sobre a nação de Israel. Então, quando o rei era assunto ao trono, havia uma festa, havia uma celebração, e ali eram cantados salmos que proclamavam a sua autoridade, o seu poder sobre a terra e sobre os povos. E esse salmo, ele também era cantado, e provavelmente esse salmo foi cantado quando Davi foi assunto ao seu trono. Quando Davi foi receber a coroa e começar a governar, esse salmo havia sido cantado nessa festividade. Então esse salmo, ele fala dessa aliança davídica, desse rei que Deus havia estabelecido como seu representante sobre a terra de Israel. Porém, esse salmo, ele não para simplesmente em Davi. Esse salmo aponta para alguém que viria após Davi, que seria um rei mais excelente que Davi e estabeleceria um reino eterno. E quem é esse rei? Quem é esse rei? Jesus. Pode ser mais forte. Quem é esse rei? Jesus. Então esse salmo, ele aponta para o reino eterno de Cristo. Só que interessante que o salmo, ele começa com uma pergunta. No verso 1 ele diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? O salmista Davi, ele começa se fazendo uma pergunta. Ele diz: por que os povos se enfurecem? Por que as nações estão tão enfurecidas contra o Senhor? E aí ele começa a descrever, no verso 2 e no verso 3, que os reis da terra estavam querendo se voltar contra o governo de Deus, não estavam aceitando o governo de Deus e se sentiam superiores ao governo de Deus. E desde a queda, desde o início, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles pecam, a partir dali a humanidade começa a viver independente de Deus. Essas nações, quando elas se voltam contra o governo de Deus, elas estavam querendo dizer: olha, nós não queremos nos submeter a Deus. Nós somos autossuficientes.
Nós somos poderosos suficientes. Nós sabemos governar. Nós rejeitamos a autoridade de Deus. E isso teve início lá na queda. Quando Adão peca contra o Senhor, qual era a proposta da serpente para aquela mulher? Se você comer deste fruto, o que vai acontecer? Você se tornará como Deus. Você não vai precisar mais se submeter a Deus ou estar debaixo do governo de Deus. Você vai ser elevado a um nível de Deus, de autoridade, de poder. Essa era a proposta da serpente para Eva. Então, nós percebemos que o maior ídolo do mundo, sabe qual é? É a autonomia humana. Diga comigo, autonomia humana. A todo momento nós somos tentados a viver como juízes de nós mesmos. A todo momento nós somos tentados a tomar as nossas próprias decisões, a viver conforme os nossos sonhos, nossos projetos, os desígnios da nossa vida. E com isso nós nos afastamos da submissão e da autoridade e do governo daquele que está sobre a nossa vida. E isso é muito perigoso, porque quando nós queremos viver uma vida independente, nós nos colocamos como essas nações. Nós nos tornamos opositores a Deus. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: misericórdia. Então Satanás, desde o início, ele vem usando essa mesma estratégia de tentar se opor a Deus, de tentar destruir os propósitos de Deus. Foi assim com Eva, foi assim com a nação de Israel, e nós vemos isso até os dias de hoje. A todo momento, inimigos, nações se levantando para tentar destruir um governo que Deus estabeleceu. Nós vemos isso através da pessoa de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus nasce, Herodes recebe a notícia de que um rei havia nascido. Qual foi a ordem de Herodes? Mata todos os meninos até 2 anos. Vamos exterminar o rei. Nós não podemos deixar que um reino se levante em nosso meio. Nós não podemos nos permitir nos submeter a outro rei, a não ser o que já está. Então Satanás a todo momento ele tenta. Foi assim com os discípulos, é assim com a igreja. Então o objetivo de Satanás, ele não é fazer com que você pare de servir ao Senhor. Sabia disso? Para ele está tudo bem você servir ao Senhor, desde que você não se submeta à vontade do Senhor. Então ele tenta a todo momento nos fazer parar de depender de Deus. Mas a igreja que para de depender de Deus, ela pode até continuar fazendo obras, mas ela perde o seu propósito. Ela perde o seu poder. E foi isso que aconteceu na igreja de Éfeso. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando João escreve a sua carta, a igreja de Éfeso, ele diz: olha, eu sei que você tem grandes obras. Eu sei que você realiza grandes feitos. Porém, uma coisa tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. E aqui nós aprendemos que para cumprir a missão, a igreja precisa primeiramente vencer a sua autonomia e aprender a caminhar dependente unicamente do Senhor. Uma igreja, para fazer missões, para pregar o Evangelho, para levar o reino de Deus, ela precisa fazer isso unicamente na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter esse coração. E a pergunta que fica para mim e para você é:
Nós estamos vivendo apenas para nossa própria vida ou estamos participando da missão de Deus? Será que nós temos gastado a nossa vida, os nossos recursos, a nossa energia, o nosso tempo nas coisas que dizem respeito à nossa própria vida? Ou será que nós temos gastado o nosso tempo, gastado os nossos recursos, gastado a nossa energia participando da missão que Deus estabeleceu? Pergunta para o seu irmão, tempo para você ou tempo para o Senhor? Uma pergunta para você guardar no teu coração. Uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que para cumprir a missão, a igreja precisa compreender que existe um rei. No verso 4 até o 6 diz assim: depois que as nações tentam se levantar contra o governo de Deus, no verso 4 diz assim: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Como igreja de Cristo, nós precisamos entender que existe um rei. E esse rei está acima de todos os reis. Não é um rei que foi levantado por vontade humana, mas foi um rei estabelecido pelo próprio Deus. E a nossa missão como igreja é anunciar este rei. É anunciar Jesus Cristo como rei. É isso que esse salmo está dizendo. E quando nós entendemos isso, a nossa visão de evangelho muda. Quando nós entendemos isso, nós paramos de pregar Jesus apenas como aquele que cura as enfermidades, como aquele que transforma relacionamentos, como aquele que provê, as nossas necessidades. Porque Jesus, ele não é um gênio da lâmpada. Que a gente olha para a pessoa e fala assim: não, Jesus pode resolver todos os teus problemas. Só você levantar a mão, aceitar Ele na tua vida, que tudo vai mudar. Os seus problemas se acabaram. Organização Tabajara. Misericórdia. Quem é da minha época lembra disso. Jesus não é esse Deus que quer apenas suprir as nossas necessidades. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que quer governar sobre a nossa vida. Ele não quer apenas salvar a nossa vida, Ele quer governar todo o nosso ser. E é isso que nós precisamos pregar. Jesus é o Rei, Ele tem autoridade, Ele tem poder, e a Ele pertence a terra. Aleluia. Amém? Eu estava aqui, vou ficar aqui, meu querido. Deixa eu ficar do teu ladinho aqui, tá tudo bem contigo? Fala sério, tudo bem, peraí, pelo amor de Deus. Não me dá coceira não, cara. Deixa eu te Você lembra de mim não, na igreja que uma vez? Quem me atendeu aqui foi um outro da portaria, não foi você não. Lógico que é, filho de Deus, meu evangélico, meu querido. Mas não dá coceira não, me dá coceira eu não gosto não. Nem minha mãe me dá coceira. Eu escutei minha mãe, rapaz. Minha mãe errou com minha mãe e meu pai, rapaz. Pelo amor de Deus, me deixa quietinho, Jesus. Eu escuto Jesus. Escuto Jesus. Ok? Se você quer que eu seja feliz, deixa eu ficar aqui na minha. Eu escuto Jesus. Amém? Podemos continuar a palavra do Senhor? Nem pai, nem mãe, nem irmão, não. Algum obreiro, por favor, senta perto do irmão. Eu vou até embora. Vamos lá, queridos, foca aqui em mim. Tchau. Amém? Glória a Deus. Foca aqui em mim, irmãos. Amém? Amém? Já passei por isso muitas vezes, fica tranquilo. Amém? Tô de boa.
Glória a Deus. Vamos voltar para cá? Vamos voltar para o gênio da lâmpada? Jesus não é o gênio da lâmpada. Jesus não é uma mercadoria que nós precisamos oferecer para as pessoas. Isso não é missões. Missões é propagar que Jesus é rei. E como rei, ele quer governar e dominar sobre todas as coisas. Você entende isso, a diferença? Deus, ele nos trouxe aqui nessa noite para trazer esse despertamento ao nosso coração. Deus, ele nos trouxe aqui nessa noite para ampliar a nossa visão do que é fazer missões, do que é ser uma igreja missionária. Igreja missionária é aquela igreja que expande o reino de Deus. E para cumprir a missão da igreja, a igreja precisa também desejar aquilo que Cristo recebeu. E aqui a gente chega no texto que é o coração do culto de hoje. Texto central, o tema central do culto de hoje, que está no verso 8. Coloca para mim, Anderson, por favor. E eu quero que a igreja leia juntamente comigo para que você não foque lá fora. Não se distraia, queridos. Senão você vai perder aquilo que Deus quer falar contigo. O irmão já está sendo atendido lá, pelos obreiros e pelo pastor. Nosso foco agora é focar na palavra. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Lê para mim. 1, 2, 3. Peça-me e eu lhe darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Então nós precisamos entender que para cumprir a sua missão, a igreja precisa desejar aquilo que Cristo recebeu. E as nações, elas foram dadas a Cristo como herança. Elas foram dadas a Cristo como algo de direito dele, porque uma herança, ela é passada de pai para filho, porque o filho tem o quê? Direito à herança. E Cristo, quando morre na cruz do Calvário, ele se coloca nesse direito e ele recebe essa herança. E essa herança são as nações. Enquanto o reinado de Davi era um reinado apenas sobre Israel, o reinado de Cristo é um reinado que abrange todas as nações da terra, até os confins da terra. Essa é a herança. O plano de Deus, desde o início, foi um plano universal. Quando Deus chama Abraão, para partir de Abraão fazer uma nação, ele diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando Jesus chama os seus discípulos, antes de ser levado aos céus, antes de ser morto, crucificado, Jesus comissiona os seus discípulos. E ali no final do livro de Mateus, ele diz: ide e fazei discípulos de Jerusalém, é isso? De todas as nações. Ali Jesus estava passando para a igreja a herança que ele havia recebido, porque nós, como igreja de Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então essa herança que foi conquistada por Cristo pertence a você como igreja. Então você é responsável por alcançar as nações. Eu sou responsável por alcançar as nações. E quando a igreja negligencia as nações, ela está renunciando à herança de Cristo. E as nações, elas se estendem a nós. Nós temos essa herança. Nós temos essa responsabilidade de expandir o reino de Deus até que todas as nações reconheçam que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que governa sobre os céus e sobre a terra. Você pode levantar as suas mãos e glorificar o Senhor? Glória a Deus.
receber e desfrutar dessa herança. Nós precisamos, como igreja, usar a autoridade que nós temos através de Cristo. Jesus, certa vez, quando ele via os 70, de 2 em 2, a Bíblia diz que eles fazem prodígios, maravilhas, e eles voltam, radiantes para Jesus, da experiência que eles haviam tido. E Jesus, então, em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz assim: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Eis que vos dei o quê? Você não está com autoridade não, misericórdia. Eis que vos dei autoridade. Glória a Deus. Porque se você chegar no lugar e falar assim, eu sou autoridade, não é assim, é com força. Eis que vos dei autoridade. Jesus disse isso para a sua igreja. Jesus disse isso aos seus discípulos: eis que eu vos dei autoridade. E é dessa autoridade que nós vamos nos apropriar da herança de Cristo, que são as nações. Aleluia. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, quando uma igreja ora, quando uma igreja contribui, quando uma igreja prega o reino, quando uma igreja envia pessoas para nações, ela está participando da herança de Cristo Jesus. E quando chegar naquele grande dia, Deus dirá: vinde, benditos do meu Pai. Eis que tem uma coroa reservada para vocês. E o salmo, ele termina chamando as nações ao arrependimento. No verso 12, o salmista, ele diz assim: beijem o filho, para que não se ire e vocês não sejam destruídos, pois no instante acende a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Aqui nós vemos exatamente o papel da igreja: chamar as nações ao arrependimento, chamar as nações à submissão do governo e do poder e da autoridade de Deus, de Cristo Jesus. Porque as nações se sentem poderosas, autossuficientes, juízes de si mesmos. Então, como igreja de Cristo, nós precisamos que essas nações entendam que elas precisam de Jesus, que Jesus é o rei que quer governar sobre ela. E essa é a missão da igreja. Essa é minha missão, essa é sua missão. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a pergunta que fica no nosso coração. O Senhor tem nos despertado nessa noite para expandirmos o reino de Deus sobre a terra, sobre toda a terra. Porque as nações, elas foram dadas como herança a Cristo e também a sua igreja. Elas não vão ser dadas, elas já foram dadas. Elas já pertencem a Cristo. Você crê nisso? Nós, como igreja, precisamos participar desse propósito. Nós precisamos participar dessa missão e nos lançar para viver aquilo que Deus tem. Nós precisamos nos lançar e deixar primeiramente que Cristo governe sobre nós. Porque eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Para que eu consiga pregar que Jesus quer governar sobre as nações, eu preciso deixar que Ele governe sobre a minha vida primeiro. Eu preciso parar de tentar viver segundo a minha própria vontade, segundo a minha própria força, segundo o meu próprio entendimento e submeter a minha vida ao governo e à soberania de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. Dessa forma, Deus, Ele vai nos usar com autoridade sobre essa terra. Amém?
Talvez você não pode ir, mas você pode orar, você pode contribuir. Você pode pregar o reino na tua casa, na tua família, na tua vizinhança. Você pode dizer para as pessoas que estão à sua volta: olha, Jesus não quer apenas te salvar, Ele quer governar o teu coração. Ele quer governar a tua vida. Nós precisamos ter essa mentalidade de que Jesus é o Rei dos Reis e a Ele pertence todas as nações. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu quero só encerrar com o verso 12 desse salmo. O salmista, ele chama, no verso 11, desculpa. O salmista, ele chama as nações e ele diz assim: adorem ou sirvam ao Senhor com temor e exultem-no com tremor. Aqui o salmista, ele está chamando todas as nações para que elas exaltem ao Senhor e o coloque acima de todas as coisas. E antes que você deseje sair pelas ruas pregando Jesus como Rei, eu quero te convidar a proclamar Jesus como Rei sobre o seu coração. Aleluia! Sobre os teus planos, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Colocar Deus no trono do teu coração. Porque muitas vezes nós queremos nos assentar no trono do nosso coração e governar a nossa vida. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer primeiro fazer em nós, para depois fazer através de nós. Ele quer governar a tua vida por completo. Sabe por quê? Sabe como funciona uma monarquia? Num país onde a monarquia, governa, tudo pertence ao rei. A sua casa não é sua, é do rei. O seu carro não é seu, é do rei. Os seus filhos são do rei. Seu cachorro provavelmente também é do rei. E quando Deus diz que Jesus é o Rei, e quando eu digo que Ele é o Rei da minha vida, eu estou dizendo que tudo que eu tenho é dele. Os meus sonhos são dele. Os meus planos são dele. A minha casa é dele. Os meus dons são dele. O meu dinheiro é dele. A minha família é dele. Tudo é dele. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos adorar ao Senhor. E você vai declarar através dessa adoração essa verdade. Senhor, que o Senhor governe sobre mim. Que o Senhor seja rei sobre a minha vida. E que eu possa proclamar essa verdade aos quatro cantos dessa terra, dizendo que Tu és o Rei que governa e que toda a terra pertence a Ti. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Você pode cantar isso nessa noite? Que sou de tantos louvores, transborda o meu coração. A minha vida eu entrego. Minha vida eu entrego nas Suas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei. Eu Te louvarei.
tudo é dele. Diga, igreja. Toda terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Criador de todas as coisas. Celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Diga, governa, Senhor, sobre meu ser. Suas obras, pois com suas mãos foram criados, aleluia, e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Em todas as nações se dirão pega suas mãos e comece a contemplar agora todos os povos, tribos, línguas, nações, com suas mãos erguidas ao Rei dos Reis, ao trono de Deus, dizendo a Ele a honra, a glória, o louvor é teu, o domínio é teu, a honra é tua, as nações são tuas, tu és o Rei, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Só a igreja diga. Ouçam o som das nações, de todos os povos, de todas as tribos, línguas, nações, declarando a Ele a honra, a Ele a glória. Contemple agora pelos olhos da fé e diga: Senhor, leva-me, leva as nações, leva-me as nações, leva-me, Senhor. Diga a Ele. Aleluia! Aplauda, glorifique, exalte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Fica aqui que a gente quer te honrar. Aleluia! Graças e paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava ali, o Senhor estava ministrando comigo, porque eu sempre cantei esse louvor, mesmo quando eu não servi o Senhor. E o Senhor ministrava comigo hoje, faz sentido, não é? Glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos honrar a sua vida, pastora, não apenas por ter entregue essa mensagem maravilhosa. Vem pra cá, vem pra luz. Entregue essa mensagem maravilhosa, o seu sim, né, para nós essa noite, para nos abençoar, mas
sempre pela sua entrega, porque tudo que você faz com excelência. Aleluia! Tudo que ela faz para Deus, ela faz com excelência. Amém? Glória a Deus. Vamos ter um tempo aqui, esse tempo missionário que nós temos todo segundo domingo do mês. Sempre tivemos e agora virou um culto missionário, glória a Deus. Mas nós vamos fazer esse momento, que é um momento também de adoração ao Senhor, com as nossas ofertas. Lembrando que todas as ofertas do culto de hoje, elas são direcionadas para missões. Amém? Eu quero pedir os irmãos que apaguem só, por favor, a luz. Pastor Sérgio, nós vamos passar um vídeo, eu queria pedir a atenção de vocês, amém? Aleluia, o vídeo era um pouco maior, a gente deu uma encurtada, mas que lindo ver um outro povo, uma outra cultura adorando ao Senhor. Vocês reconhecem esse lugar? Põe pra gente, Anderson, só dá uma pausa assim se der. Vocês reconhecem esse lugar? A gente sempre mostra aqui. Vou tirar uma cultura remida, uma cultura liberta pelo Evangelho e voltada em adoração a Deus, amém? Esse é um culto que acontece semanalmente ali no Projeto Semear, no Moçambique. Esse lugar é a base, mas o culto também acontece nas outras 3 unidades. Nós temos visitantes aqui hoje, então eu vou explicar rapidamente. Projeto Semear, Mateus, Cristiane, bem-vindos. O Projeto Semear é um projeto no Moçambique, que essa igreja apoia, um projeto evangelístico. São 3 orfanatos, uma base e 2 em 2 comunidades, amém? E nós já, apoiamos eles há muitos anos para a glória e honra do nome do Senhor. Então, esse é o Projeto Semear que você, com as suas orações, com a sua oferta mensal, com o seu comprometimento com o reino e com Jesus, ajuda a manter. E olhando para esse vídeo, o Senhor ele me fez meditar no seguinte: João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Pastora, eu vou beber sua água. Estou com sede, é de Dani, então eu bebi a sua. João 1, 14 diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Aleluia. Jesus para nos remir, Jesus para nos salvar, nos libertar. Sendo Deus, Ele veio como homem, Ele veio como ser humano, Ele se inseriu no nosso contexto, Ele se inseriu na nossa cultura para estabelecer a cultura dele, que é pura, que é santa, amém? E o Senhor, então, Ele não vai descaracterizar os povos, mas Ele vai libertá-los, Ele vai remir as suas culturas, que antes tinham influências espirituais malignas. Porque ao te alcançar a tua vida, Deus ele não tira de você características que Ele mesmo te deu, mas Ele te liberta de toda influência maligna. E assim é com os povos, com as culturas, com as nações, amém? Remidas pelo Evangelho. Então, por isso, sendo
Deus, Jesus assume a forma humana e era necessário que fosse assim, que o justo fosse entregue para nos justificar, né, nos salvar. Mas antes de subir aos céus, como a pastora já trouxe aqui, ele nos deixa uma ordem que ela mencionou aqui. Mateus 28, 19. Vão, né, e façam discípulos de todas as nações. Vão e anunciem. E por que Jesus dá essa ordem, né? A pastora já falou aqui também. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, vai dizer: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com um grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Aleluia! Para que todas as tribos, povos, línguas e nações o adorem. Para isso o Senhor deixou essa ordem, amém? Essa mensagem do Evangelho chegou até você. Cristo te salvou para que você seja testemunha dele em toda parte. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para que você testemunhe dele. E Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil e as nações o adorem, amém? Ele não precisava, irmãos, mas ele decidiu nos incluir na missão que é dele. E ele tem dado a essa igreja reunida aqui nesse lugar a oportunidade de testemunhar aqui em Cabo Frio, lá em Minas Gerais, na Zona da Mata, no Nordeste, no Moçambique, no Marrocos, na Índia, na França, preparando líderes para o mundo muçulmano. Como? Indo, orando e ofertando. Duda, desliga por favor o celular pra gente.